Eu vou começar explicando sobre reflexão, e para o início eu escolhi essa imagem do Paulo Melinski, que está no exemplo do livro, que ele está falando da palavra lua. Lembrando que isso não é exatamente o que vamos estudar sobre reflexão, mas é muito importante para sabermos o que é a ideia básica. Tá. Nesse exemplo ele escreveu a palavra lua, e embaixo dela é a palavra refletida, ou seja, obtém duas partes idênticas da mesma palavra. Essa linha no meio, que eu vou citar para vocês no vídeo, é o eixo de simetria, que funciona como um espelho. Ou seja, a mesma palavra se divide em duas por causa do eixo de simetria. É uma figura simétrica e sempre vai possuir um eixo de simetria, que funciona como um espelho. Com esse exemplo aqui, a gente já começa a ter uma ideia de como seria a reflexão em um plano de verdade. A gente tem a figura original e o polígono que é determinado pelo reflexo do polígono original, que é esse que eu estou apontando aqui para vocês no vídeo. Como que a gente sabe qual que é o polígono original ou qual que é o polígono que foi formado pelo reflexo? Por causa dos tracinhos. Tem o E tracinho, D tracinho, C tracinho. Esse gráfico é da reflexão de um ponto em um plano. Então começamos com o ponto A, o 2 sendo do eixo X e o 1 do eixo Y. Como é necessário que tenha um eixo de simetria, vamos imaginar que o X é o nosso referencial. Então, o nosso próximo passo foi refletir a distância do ponto A até o eixo de simetria para frente. E a gente achou o ponto B. Logo em seguida, a gente reverteu o sinal do eixo Y, que era 1, ficou menos 1. Então, o ponto refletido B foi 2, menos 1. Agora eu vou exemplificar tudo que eu disse até agora. A reflexão é uma transformação que espelha uma figura em relação a uma linha. Tudo que estiver do lado esquerdo da linha da reflexão será refletida para o lado direito e vice-versa. Esse último exemplo é o do livro da página 96, que é esta imagem. A gente tem duas figuras, ou seja, uma original e uma refletida, que essa imagem segue os mesmos padrões que a gente viu até agora. A distância da imagem original, do ponto A até o eixo de simetria, é a mesma distância do ponto A refletido até o eixo de simetria, e todos os pontos seguem esse mesmo padrão. Bom, eu vou falar sobre a rotação. E a rotação, ela basicamente consiste em ter dois elementos, que é o centro de rotação e o ângulo da rotação. Um exemplo que eu vou dar é, hoje tem um objeto, aí o centro de rotação, vamos supor que é esse. Aí esse objeto, ele gira em volta desse ponto, entendeu? Aí temos dois tipos de exemplo. É quando temos uma figura e o ponto central, ele é dentro da própria figura. No caso aqui é o ponto C. Então, e o ângulo é 45. Então, essa figura se desloca para cá 45 graus no mesmo ponto do anterior, num ponto fixo. Ela tá num lugar e se só desloca 45 graus. O outro exemplo é quando temos um ponto fora da figura. Aí então temos, a figura, aí temos que fazer uma ligação com ela. Aí, o ângulo a gente tem aqui também, que é 45 graus. Aí, com a ajuda de um compasso, a gente consegue traçar as linhas conforme o ângulo, pegando do ângulo, traçando até as linhas, para formar meio que o reflexo da figura. Essa é uma demonstração no sistema cartesiano, onde o ponto fixo fica no eixo do sistema cartesiano. A rotação do triângulo ABC foi feita em 180 graus, sobre a origem do sistema cartesiano. Então, se considerarmos que a escala do eixo x e y sendo igual a 1 centímetro de distância entre o vértice do eixo y e entre cada vértice do triângulo original relacionado até esse mesmo eixo são iguais à rotação de 180 graus no sentido anti-horário do ABC. É também a reflexão desse triângulo
em relação à origem do sistema cartesiano. Agora eu vou explicar sobre translação. Translação é o deslocamento de uma reta, e esse deslocamento determina a direção. Também precisa ter amplitude e sentido, sendo sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita, etc. Essa obra do artista holandês, que eu vou colocar o nome aqui embaixo, tem-se a noção de que a figura do cavalo está se movimentando ao longo de uma linha imaginária. Mas observa-se que todos eles possuem o mesmo tamanho e a mesma forma. O que muda é a distância de um cavalo para o outro. Esse exemplo não é exatamente o que vamos estudar, mas mesmo assim é para termos uma noção da ideia básica de uma translação. O exemplo que eu vou mostrar agora está na página 99 do livro. A gente consegue ver que o A', B', esse quadrilátero que está apontado embaixo com o vetor U, ele foi obtido por meio de uma translação. Dá para notar que ambos têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Então podemos dizer que o que difere, que o que caracteriza uma translação é a direção e o sentido. O setor U, que eu já expliquei antes, que está embaixo da figura obtida pela translação, indica essa direção e esse sentido. O comprimento do vetor define a distância entre cada vértice da imagem original e da imagem que sofreu a translação. A diferença da translação para a reflexão é que na reflexão você precisa ter um eixo de simetria, enquanto na translação você só desloca a imagem de lugar. Ou seja, na translação você oferece uma direção para a figura, um sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e a amplitude, quantas unidades. A homotetia é uma transformação geométrica que altera o tamanho da figura, mas mantém os ângulos e os lados proporcionais. Observe que na imagem ao lado, os quadriláteros possuem a mesma medida do ângulo e a mesma medida dos lados proporcionais, pois os lados do quadrilátero menor medem a metade do lado do quadrilátero maior. E nessa imagem, o ponto P que mostra é chamado de centro de homotetia. Ao determinar a razão entre as medidas dos lados dos dois polígonos, determinamos a razão de homotetia K, como o exemplo ao lado. Um outro exemplo é esse triângulo, que os triângulos pretos e brancos foram obtidos a partir do triângulo laranja por meio de uma transformação homotética. Pode-se observar que a medida de cada lado dos triângulos brancos corresponde à metade da medida dos lados do triângulo laranja, e também a medida de cada lado do maior triângulo corresponde ao dobro da medida de lado do triângulo laranja. A medida dos ângulos internos do triângulo laranja e dos demais triângulos são iguais. A homotetia pode ser direta ou inversa. A homotetia direta é quando o centro é o exterior segmento que une os pontos, sendo que a razão é positiva. Agora, a homotetia inversa é quando o centro é interior ao segmento que une os pontos, sendo que a razão é negativa. A simetria bilateral ocorre quando há apenas um único plano possível de simetria, como no exemplo da aranha, que é um plano sagital. Ele é simétrico, que separa os lados direito e esquerdo. Tem esse outro exemplo de simetria, que é quando o plano frontal ele é não simétrico e separa os polos ventral e dorsal. E o plano transversal, que ele também não é simétrico, e separa os polos anterior e posterior. E o plano sagital, que ele é simétrico e separa o lado esquerdo e o lado direito.